Hoje temos a honra de receber no Imobcast uma personalidade que dispensa apresentações para quem conhece do mercado imobiliário de Umuarama e região. Um empreendedor visionário, dono de uma das empresas mais respeitadas do setor, com uma trajetória que impressiona. Desde 1987, ele vem transformando sonhos em realidade, acumulando mais de 37 anos de atuação, 500 mil metros quadrados de obras entregues e mais de 2 mil apartamentos construídos em Umuarama. Esses números não apenas demonstram a grandiosidade de seus projetos, mas refletem o seu compromisso em proporcionar qualidade de vida e desenvolvimento para a nossa cidade. Com ética, inovação e uma visão empreendedora, ele é um verdadeiro ícone do mercado imobiliário. Hoje, ele nos presenteia com a sua experiência, histórias e lições valiosas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seu Moacir Silva. Bem, é uma satisfação imensa falar, principalmente do setor imobiliário, um setor que eu gosto, que eu atuo há quase 40 anos, e essa preocupação com o mercado, eu tenho certeza que interessa a toda a população de Umuarama. E é por isso que você foi nosso primeiro convidado, né? E tem algo, seu Moacir, com toda a sua trajetória, que aí ao longo de mais de 30 anos de imobiliária e construtora Morena, é algo que também acredito que instiga muitas pessoas também que estão começando, que é sobre a sua história. Então, quando é que foi que você decidiu entrar nesse mercado da construção civil e como que foi um pouco dessa trajetória, se é que você consegue resumir em alguns minutos para a gente, né, como que foi essa história toda? Bom, eu moro em Umuarama há 60 anos, desde muito criança. Eu tenho 66, nós viemos do estado de São Paulo e sempre fui muito atuante, né? Sempre trabalhei desde os 14 anos, trabalhei 10 anos em banco, enfim. E sempre gostei muito da questão de vendas, né? Comprar, vender, enfim. E há quase 40 anos atrás surgiu a oportunidade, então, de montar uma imobiliária em Umuarama. Tinham poucas, na época só 3. E eu montei a imobiliária em parceria com outros amigos, e acabou dando muito certo. É um mercado que estava em pleno desenvolvimento, né? Um mercado muito aquecido. E eu entrei nesse mercado com imobiliária, vendendo para a construtora e depois transformei também em construtora imobiliária. E assim lancei o primeiro prédio, o segundo, e assim fizemos mais de 50 edifícios em Umuarama. Então, um mercado bom, um mercado promissor, o mercado de Umuarama é um mercado que valoriza, que estimula o investidor, que atrai investidor de fora, né? E essa cidade extraordinária que nós temos, eu tenho falado repetidamente que Umuarama é a cidade mais verticalizada no Brasil, levando em conta a proporção de habitantes. E realmente, um mercado arrojado, loteadores, empreendedores muito fortes no setor de loteamentos, construção civil, enfim, indústrias, empresas, tanto que Umuarama não tem empresas que vieram de fora. Se você pegar na essência de Umuarama, 99% das empresas, das indústrias que estão em Umuarama são de Umuarama. Que legal. Né? Isso mostra o arrojo do umuaramense. E qual que foi o seu primeiro projeto, seu Moacir? E você se lembra como que foi? E depois de tanto tempo, quando você vai começar um empreendimento, você ainda tem o mesmo frio na barriga de lá do início? Ou como que funciona? Hoje já é mais normal, digamos assim. Olha, quando eu lancei o meu primeiro prédio, é lógico que falar em lançar um prédio, para quem não tem dinheiro, para quem tem só esse lado empreendedor, né, para explorar, é lógico que é frio na barriga. Então eu trabalhei durante 8 anos vendendo para outras construtoras. E depois eu decidi lançar o meu próprio prédio, montar a minha própria construtora. Sem dinheiro no bolso, mas com histórico bom e com coragem, com conhecimento de causa. E um prédio, você fala em milhões, não é um predinho, não é qualquer coisa. Aí lancei o primeiro, lá na rua Sarandi, que eu denominei de edifício flamboyant,
Foi de propósito, falei, isso vai dar muitos frutos ainda, né? E aí lancei o primeiro. Para minha sorte, peguei bem no início, onde a faculdade estava se transformando em universidade, né? Era FADU, enfim. E aí veio para a Unipar. E aí a demanda por apartamentos pequenos passou a ser muito grande. E eu ainda não tinha construtora. Então eu correndo fui para Marília e Prudente, que tinha passado por situação parecida com a de Umuarama, que o centro universitário estava bombando naquele momento. E aí eu peguei o know-how de Marília, peguei o que estava acontecendo em Prudente e comecei a lançar prédio. Lancei o primeiro, vendi com 30 dias o primeiro prédio. O segundo com mais 30, e aí pegou, foi uma loucura. Então levei muita sorte também, apesar de que já estava no mercado, já tinha experiência, já tinha 10 anos de banco, conhecia muita gente. E aí eu peguei esse boom, e aí a coisa pegou e transformou na Morena. E aí nós estendemos um prédio grande em Londrina, construí 6 prédios em Ji-Paraná, em Vilhena também, outros 8 prédios, e aí a gente expandiu bastante, trabalhamos muito. E pegando um gancho nisso até que você falou, e algo que a gente vê muito acontecer muito, qual que você vê que é a grande diferença de quando você saía para vender lá no início, como o que está no mercado hoje, tanto em relação à técnica, estratégia de venda, relacionamento, quanto tecnologia mesmo, né? Qual que é essa diferença? Porque você veio de corretor, né? Então, de corretor, gerente de banco, então você sempre teve esse relacionamento como a base. Como que isso interfere nas vendas do que você faz hoje, como você atende hoje, como você lida também com os corretores hoje? Bom, o Umuarama já teve melhores momentos lá atrás. O Umuarama era mais promissora, ela estava em pleno desenvolvimento, ela oferecia mais condições, mais espaço, né? As pessoas acreditavam mais em Umuarama e não que não acredite hoje. Mas o Umuarama estava em pleno desenvolvimento. Então atraía muitos investidores, enfim. Mas o mercado era menos disputado, mas de uns anos para cá, claro que vem mudando. Primeiro que o Umuarama passou a ser abastecida com esse volume de loteamentos, de prédios, tá. Mas em contrapartida, o Umuarama não andou conforme a gente previa. O crescimento, o desenvolvimento de Umuarama não aconteceu como nós prevíamos há 30 anos atrás. Então a gente previa um crescimento muito maior do que realmente aconteceu. Então nós éramos quase 2 vezes maiores do que Toledo, e hoje Toledo tem 160 mil, Umuarama 120. Nós éramos quase do tamanho de Maringá, hoje Maringá tem 5 vezes mais habitantes. Então nos últimos 30 anos, infelizmente, o Umuarama ficou melhor, oferece uma qualidade de vida invejável, uma infraestrutura inquestionável, né? Saneamento básico acima de 98%, índice de cidade de primeiro mundo, só que em termos de crescimento, de fortalecimento e de aumento de renda per capita, ela ficou para trás. E aí, é claro que para falar do setor imobiliário é preciso falar dessas questões anteriores. Eu tenho o desejo de soltar mais 10 prédios, que vem indústria para o Umuarama, e que o Umuarama fica muito mais forte, que o mercado aquece. Tá bom, mas como? Temos que gerar mais emprego, tem que distribuir renda, tem que fortalecer as indústrias, tem que fortalecer a área rural, que sem matéria-prima é impossível você fazer transformações, né? Como principalmente industrializar a cidade. E nessa parte, infelizmente, o Umuarama se acomodou um pouco. Tá? Não quero me estender, também não quero transformar isso em questão política, mas é preciso nós, o setor imobiliário, alguém que quer continuar morando em Umuarama, que quer continuar crescendo, porque a grande satisfação do ser humano não é só ganhar dinheiro, ele também quer desafios, ele quer superar, ele quer crescer. Ganhar dinheiro também, obviamente, mas crescer profissionalmente. E para crescer profissionalmente você tem que ter espaço, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que avançar. E nessa parte nós, infelizmente, o Umuarama pecou. Mas eu vou concluir essa questão, Tainara, rapidinho. Por que nós ficamos um pouco para trás? Descuido da sociedade civil organizada, que não se organizou, não faz pauta, não cobra o governo do Estado suficientemente para fazer a nossa região se desenvolver. Nós precisamos que isso sirva de alerta para a sociedade,
Por quê? É comum, precisa vir indústria para Umuarama, tem que vir mais um laticínio, tem que vir um frigorífico suínos, tem que vir isso, tem que vir aquilo. Ok, mas como é que vem um laticínio? Como é que vem uma indústria da Batavo, por exemplo? Como é que vem uma fábrica de queijo? Tem que ter produção de leite. Suinocultura tem que produzir porco. E aí nós temos que cuidar da área rural. Falei no começo. Se não houver um cuidado na nossa área rural, e aí depende do governo do estado, por que todo mundo, os gaúchos vão para Toledo, vão para Cascavel, para Maringá, mas não vêm para Umuarama? Umuarama não tem regularidade de chuva. A nossa regularidade de chuva é muito baixa nos últimos 150 anos. E aí a produtividade é baixa. Você não tem matéria-prima, você não tem transformação, não tem indústria. Então, aí é que está o pulo do gato. É preciso o governo do estado olhar para isso, fazer financiamento a longo prazo com relação a fazer uma inseminação, já fugiu a palavra aqui, mas fazer financiamento para o produtor rural em termos de como falta chuva, você precisa de incentivo do governo, da Emater, da IAPAR, Instituto de Pesquisa, aí você tem aumento de produtividade, você tem oferta de produto, aí sim vem as indústrias. A irrigação. É preciso um grande financiamento para irrigar essa área da região noroeste. Tanto que a região de Umuarama, Paranavaí e Cianorte, ela é precária, ela produz muito pouco. E para fechar esse assunto, só para se ter uma ideia, Maringá tem 900 pessoas, 900 habitantes por quilômetro quadrado. Umuarama tem 85. Olha o tanto de terra ociosa, falta de distribuição de riqueza, de exploração de terra e de aumento de produção e de produtividade. Aí sim nós vamos chegar onde ele precisa, que é abundância de dinheiro e distribuição de riqueza, de propriedades e aquecimento do mercado imobiliário. Legal. E hoje a Imobiliária Morena, ela conta com quantos corretores? Olha, hoje nós temos toda uma estrutura de marketing e tal, e diretamente 6 corretores diretos. Eles praticamente só vendem imóvel da própria construtora. Uhum. A gente não pega imóvel de terceiro, ou quando pega muito pouco, um cliente aqui, outro ali. E como que é essa sua relação hoje com os corretores e com os corretores mesmo do mercado, em relação a quando você começou, que o mercado era totalmente diferente, né? Como que você vê o mercado de corretores atualmente? Olha, eu mantenho uma política de boas vizinhanças com todo mundo, né? Então, o loteador já criou uma equipe de vendas, a outra construtora também, e a Morena não foi diferente. A gente procurou preparar esses corretores para a venda dos imóveis da própria construtora. É claro que vem mudando muito, mercado muito mais competitivo nesses últimos anos, principalmente de 2020 para cá. Exige do corretor um preparo muito grande, profissionalismo, dedicação, ética e assim por diante. Como houve uma empolgação lá entre 2010 e 2020, qualquer pessoa quis ser corretor de imóvel. E de 2020 para cá, o mercado ficou mais restrito, ficou bem mais desafiador, e aí é claro que exige profissionalismo. E esse mercado atualmente não tem esses profissionais. Nós temos, digamos aí, 100 profissionais, 30 preparados, 70 totalmente despreparados. E isso o mercado está peneirando, está tirando do mercado. E nós, como empreendedores, nós temos que estimular, motivar, treinar, orientar, não descuidar da ética profissional, porque quando você tem uma disputa dessa com profissionais despreparados, começa a ir por tudo ou nada. E quem que sai no prejuízo com isso é o consumidor final. Ou seja, aquele que pôs um imóvel para comprar, para vender, ou aquele que apostou a vida inteira no imóvel, imaginando fazer um bom negócio e foi iludido pelo corretor que, na tentativa de ganhar comissão, ele induz a pessoa a fazer um mau negócio. Essa é a nossa grande preocupação a partir de agora. Ética, profissionalismo e responsabilidade no setor imobiliário. E até para quem está vendo a gente, né, essa questão, porque às vezes a pessoa ela pensa em relação à comissão do corretor, ao custo ali que ela vai ter, mas o que você já viu acontecer por esse tipo de negociação? Ou por essa falha em relação à ética, ou pela pessoa, às vezes, ela querer ganhar de um lado, mas sem saber dos prejuízos, das consequências que podem acontecer lá na frente, né?
tanto essa questão de achar que é um bom negócio, quanto em relação ao estado do imóvel também, né? Há uma boa avaliação. Então, o que você já viu da sua experiência acontecer por isso? Bom, são duas vertentes. Uma delas é que às vezes é feita até de forma inconsciente, pelo despreparo, pela falta de profissionalismo, pela falta de capacidade, induz a pessoa a fazer um mau negócio. Ou seja, comprar um imóvel de 500, que vale 500 mil, por exemplo, e vender por 800. Ou fazer a pessoa vender o imóvel dela de 500 mil por 300, ainda dizendo que é um bom negócio. Então vai por despreparo e por maldade mesmo. E às vezes na tentativa de ganhar dinheiro a qualquer custo, dane-se se a pessoa vai perder 200 ou 500 mil no negócio. Importante é que eu ganhe meus 10 ou 20 mil de comissão. Então hoje tem muito disso. Então, mais do que nunca, eu sou defensor ferrenho, nunca atuei de forma desonesta no mercado para ganhar um centavo. Não é porque hoje a gente está numa outra situação ou coisa parecida, mas sempre defendi esse lado do equilíbrio. Tem que ser bom para o vendedor e para o comprador, a não ser que for uma livre escolha de uma das partes. Eu quero torrar meu imóvel, diferente. Mas o corretor tem por obrigação, inclusive legal, de orientar o comprador e o vendedor a fazer um negócio técnico, firme, dentro da lógica de mercado, né? Mas a gente vê muito absurdo por aí. Vou repetir, o corretor despreparado, desesperado para ganhar dinheiro, induz ou o comprador ou o vendedor a perder dinheiro. Isso nós temos que brigar eternamente contra esse tipo de profissional. Profissional não, picareta, vamos dizer assim. Você tem imóvel em várias partes da cidade, né? Então, você tem o Vivare, que está sendo construído aqui próximo do Amigão. Aí tem o Top Life, que é já lá perto da Opecan, tipo, lá dos opostos da cidade, né? O que te faz, o que faz você ver que uma determinada região é valorizada ou não em uma cidade como a nossa? Olha, quando nós lançamos um prédio, todos eles, mais de 50 edifícios, todos eles, antes de lançar, nós fazemos todo um trabalho de pesquisa, localização, possibilidade de revenda daqui 5, 10, 20 ou 30 anos, onde tem maior demanda, onde vai valorizar. A Morena nunca errou, pode levantar em todos os nossos prédios. Se eu estiver falando besteira, vocês anunciam aqui. Nunca errei no lançamento de um prédio. Ele foi bom há 20 anos atrás e hoje continua valorizado. Eu não lanço prédio em lugar duvidoso. Eu não lanço prédio em rua, eu lanço em avenida ampla, onde a acessibilidade é boa, onde a revenda vai ser garantida futuramente. Claro que depende do mercado, às vezes tem que esperar um pouquinho, mas todos os cuidados. E às vezes, como você falou, às vezes aqui perto do centro cívico existe uma demanda já caracterizada, mas também existe uma nova demanda lá próximo da nova rodoviária ou do shopping. São lugares, né, distantes e que cada um cria a sua política da sua região. Eu quero morar lá, eu trabalho lá, meu pai já mora lá, minha mãe mora lá, meus amigos e meu trabalho é lá. E aqui diferente, né? Às vezes a pessoa também já mora aqui, tem família ou trabalha por aqui. Ou o investidor, que aí ele tem uma outra visão. O investidor já quer ir aonde já está consolidado. Então, próximo do centro cívico, ninguém vai tirar uma prefeitura, fórum, um mercado, uma igreja dali. Então, ali está consolidado. É um centro que sempre vai ter demanda, né? E lá próximo da UPECAM já é um novo centro e tal, que também tem a sua demanda. Mas cada um com a sua característica. Mas é preciso avaliação profunda para não jogar o investidor num barco furado, onde depois ele vai ter dificuldade em revender lá na frente. Então conta pra gente, ó, por exemplo, se eu quero, o investidor ele tá ali e ele vai comprar um apartamento na planta. Independente se for da Morena, de quem for, ele vai comprar um apartamento na planta. A gente é leigo, né? O que a gente precisa ver, quais as principais características para quem vai comprar um apartamento na planta, ele ter a certeza de que ele está fazendo um bom negócio? Bom, são vários cuidados aí que tem que tomar. Primeiro, localização é 70% de um investimento imóvel. Não digo para moradia, e vai muito, tem as particularidades. Mas tem que olhar, quase 70% é o peso, localização e acessibilidade. Tá. Documentação, indiscutivelmente, tem que ser visto. Está no nome da consultora, está registrado, está verbado, tá. Segundo, o projeto. Esse projeto é bem distribuído, ele vai ser bom hoje, daqui lá para frente. Se eu quiser fazer alguma alteração,
interna. Esse projeto me permite ampliar, diminuir um quarto, ampliar a sala. Então o projeto tem que ser bem elaborado. Existem projetos que são mal feitos, que a janela do banheiro dá na cozinha, ou na área de serviço, ou mais ou menos por aí. Então esse projeto tem que ser muito bem feito. E os cuidados com a questão também da parte de lazer. Garagens é outro item importante. Garagem apertada, 2,20 de largura. Puta, quem que põe uma caminhonete? Como é que eu esterço esse carro? Né? Qual que é a circulação que eu vou passar esse carro? Então, tem alguns cuidados sim. E nós aprendemos ao longo do tempo. Quanto mais prédio a gente lança, muito menos erro a gente tem. Né? De execução, de elaboração de projeto, de acústica, eu bato aqui, o de baixo escuta, né? Ou se tem churrasqueira, o camarada acende uma churrasqueira lá no 10º andar, a fumaça vem no 2º e assim por diante. Quer dizer, isso tudo é cuidado e técnica de execução de obra. E qualquer descuido é fatal para desvalorizar o imóvel. Quando você fez o Flamboyant, por exemplo, que foi o seu primeiro prédio. Então, você fez o Flamboyant. O que você fez no Flamboyant? Que daí você falou assim, puta, esse aqui do próximo eu vou dar uma arrumada. Questão de ventilação, eu melhoraria um pouco. Na época permitia 4 andares sem elevador, jamais eu faria, mas na época era comum. E alguns cuidados, né? Garagem um pouquinho mais larga, na época exigia 2,20, 2,5. Mas podia ter feito com 2,70, teria facilitado muito a vida. Então, cada prédio, Tainara, que a gente faz, nós tomamos os cuidados como se fosse para a gente mesmo usar. Não faz simplesmente pagar dinheiro para vender, fazemos para ter o prazer de vender um produto que vai agradar o comprador. E nada mais gratificante para o profissional é cada vez apresentar um produto ou um serviço melhor do que o anterior, né? Então, nessa parte, hoje a gente toma todo cuidado com laje protendida, acústica, como eu falei, né, para não fazer barulho embaixo, muda a parede aonde quiser internamente, muitos cuidados. Se pegar do primeiro para hoje, houve uma evolução assim muito grande. E construção civil é um eterno aprendizado. Construção civil só se aprende fazendo bastante, porque o erro, mesmo assim, você vai diminuindo o erro, mas continua errando em algumas coisinhas. Mas acho que na mesma proporção que você continua errando, você continua aprendendo, né? Porque eu imagino que com tanta coisa nova que surge no mercado, a cada dia você pode também melhorar. E o que era bom hoje, amanhã já passa a ser obsoleto, né? Ou às vezes você consegue fazer de uma outra forma, né? Exatamente. Ali até com a questão do Top Life, né? Que você está fazendo para locação do Airbnb. Voltada para temporária. Voltada para locação temporária. Isso ainda é algo que tá evoluindo na nossa cidade. Eu vejo isso como uma visão de futuro que você tem. O que te faz enxergar que o Umuarama é uma cidade que tem público para um prédio no padrão do Top Life para locação temporária? Tainara, a mulher sempre saiu na frente. Nós sempre saímos na frente. Eu sempre me inspirei em São Paulo para colocar em Umuarama. Fui buscar tecnologia em Londrina para colocar em Umuarama. Então eu sempre estou andando na frente. Basta ver os prédios que nós lançamos há 20, 30 anos atrás, que hoje está bom. Na época não era tão bom, mas eu já previa que ia ficar bom. Lá onde é a rodoviária, lancei o Flamboyant há 25 anos atrás. Flamboyant não, o Residencial Paranoá. 23 anos atrás eu já estava lançando. Eu sabia que a Avenida Paraná ia se estender para lá, que o novo centro seria lá. Só que eu sabia, os demais, os compradores, a combinar com os compradores, né? Mas aconteceu, explodiu, está lá hoje. Então eu estou sempre andando um pouco na frente. Eu tenho dito até que eu tenho que diminuir o meu ritmo, esperar a coisa acontecer e chegar em segundo lugar. Às vezes é bom negócio que chegar em primeiro, porque nem sempre a população ou o investidor acompanha a nossa linha de raciocínio. Bom, então hoje, por que eu enxerguei um Top Life? A tendência mundial é a locação por temporada. Essa geração Z que está vindo aí, ela é consumista, ela vai querer tudo pronto, ela quer um estúdio tudo de primeira, quer uma área de lazer impecável. Essa é a tendência. Em São Paulo já construiu mais de 50 mil estúdios, a Vitacom,
Nós nos inspiramos na Vitacom, nosso projeto é perfeito. Nem Maringá tem um projeto tipo Top Life hoje. Mas por que me levou a lançar em Moarama? Primeiro que é uma tendência e ponto final. Se não der tudo certo agora, daqui 10, 20, 30 anos vai ser grande sucesso. Vai ser a partir de agora, mas a demanda vai aumentar. Ok. Segundo, é valor baixo de investimento, 200 e poucos mil, tanto para quem quer para uso próprio, como para o investidor, a rentabilidade é muito boa. Quanto menor o valor do imóvel, desde que ele seja bem localizado com critério, maior é o percentual de retorno. Isso é matemático, isso é... Então você paga 200 e poucos mil para ter 2.500 de renda para o resto da vida, é um baita negócio. E aquele projeto tem 1.700 metros de área de lazer. 1.700 metros é uma chácara. Tem gente fazendo chácara de 1.000 metros. O Top Life oferece uma área de lazer de 1.700 metros, com toda a tecnologia. Bom, aí vai mais um detalhe que eu já vou fechar essa. Hoje o Moarama tem em torno de 100 famílias que se tratam na UPK, que vêm de fora e que passam aqui 3, 4 meses em tratamento, 5, para depois retornar para a sua cidade. Esse período ela não quer ficar no hotel, ela quer buscar ou um pensionato ou um Top Life que tem toda aquela infraestrutura para usar com custo baixo. Enfim, quando tem eventos da Sociedade Rural de Moarama, esses eventos, shows que tem em Moarama, a oferta de leitos de Moarama não atende a demanda. Somando todos os hotéis de Moarama, hoje tem 1.180 leitos. Às vezes tem evento em Moarama que traz 5.000 pessoas de fora. Esse pessoal tem que ir para onde? Eles vão para ginásio de esportes, vão para casa de amigos, vão para qualquer lugar, menos para algum hotel. Então, essa demanda existe. Formatura de medicina, quando vem 50 pessoas de fora, por família, por formando 100, não tem onde ficar. Casamentos, enfim, quando vem muita gente de fora. E o legal de estúdio, que é diferente de hotel. Você vai ficar no teu estúdio, você vai no mercado, compra um churrasquinho, vai fazer um churrasquinho dentro do seu estúdio, é diferente. Então, é um big de um projeto que já é sucesso, estamos alertando, estamos oferecendo oportunidade para as pessoas investirem, porque esse não tem erro. É o futuro, é a demanda garantida. Eu estou te perguntando isso justamente porque a gente vê que é uma visão de futuro mesmo. Esses dias eu entrei no site do Airbnb para procurar, ver se tinha alguém oferecendo locação temporária em Moarama, e tem uma pessoa oferecendo. E justamente esse convite para você foi por a gente ter certeza de que você não enxerga aqui o agora, né? Porque você consegue ter essa visão, mas por essa experiência toda que você tem. O que você vê para a nossa cidade em um prazo de 5 anos, que é um prazo relativamente curto, mas que pode acontecer muita coisa, né? O que você vê para a nossa cidade, tanto em relação à construção mesmo, quanto em relação a crescimento? Bom, eu sou um eterno apaixonado e otimista por Moarama. Agora tem as entrelinhas. Moarama tem a sociedade civil organizada, vou repetir, tem que se organizar mais. Não adianta se reunir para fazer jantarzinho, vamos fazer um entretenimento na pesca da Piapara, isso também é importante, mas vamos pautar as coisas importantes para o Moarama. Se nós estamos na esteira, o Moarama está ficando para trás comparado com outras cidades como Maringá, Toledo e Cascavel, comprovadamente, é porque nós não estamos planejando. Então, qual a demanda que tem para o Moarama? Falei agora há pouco. Então, é preciso sentar, fazer pauta e começar a cobrar do governo do estado uma atenção maior. Porque se nós não pensarmos desse jeito, daqui 5, 10 anos, vai estar do mesmo jeito, ou vai estar enfraquecida. O Moarama precisa crescer. Mas para isso nós temos que absorver essa mão de obra espetacular que as universidades oferecem. Só que se forma, não tem oportunidade, eu vou para Maringá, eu vou para Curitiba, vou para Londrina. O Moarama está perdendo oportunidade de crescimento, ponto final. Ou a sociedade começa a fazer reunião e pauta projetos interessantes e se envolve um pouco mais na questão coletiva, ou nós vamos ficar patinando na esteira. Vamos ficar igual as cidades Arapongas, que está lá com 110 mil habitantes a vida inteira, igual as cidades do estado de São Paulo, que tinha 100 mil habitantes, baixou para 80, ou tinha 120, baixou para 90, e não tem liquidez de imóvel, e a gente fica vivendo legal, numa boa qualidade de vida mais ou menos, mas o bolso vazio, e com poucas oportunidades de trabalho.
É igual a agência trabalhador, 800 empregos. Ok. 1.000 empregos hoje, grande coisa. Salário, 1.600 a 2.200. Cara, alguém vai ter qualidade boa de vida com essa oferta de emprego? Quando pauta e a cidade desenvolve, você vai oferecer trabalho a partir de 3, 4 mil. Aí começa a melhorar. Então, ou a gente se presta atenção nisso, ou nós estamos aceitando uma condição que não vai ser boa daqui a pouco. Mas em relação à tendência realmente do mercado, em relação à construção, o que você vê mudar realmente? O que você vê de tendência daqui para frente, falar em 2030? Bom, hoje existe uma oferta grande, isso é no Brasil inteiro, não é uma particularidade de Umuarama. Vou repetir tudo isso que eu falei. Se não tomar esse cuidado, nós não vamos ter um cenário legal daqui a 5 anos. Nós vamos estar com a prateleira lotada, alguém tentando vender imóvel, não conseguindo, alguém comprando um terreno por 100 mil, tentando vender por 50 daqui a 5 anos, e nós não vamos ter comprador. Então, não estou aqui para assustar ninguém, mas é um alerta real. E isso é altamente preocupante. Tem que estimular, a cidade tem que estimular o investidor. O município tem por obrigação de vender o potencial de Umuarama. O que nós temos de potencial? Maior centro, segundo polo moveleiro do estado do Paraná. Vamos falar isso para todo mundo. O centro universitário, centro médico, segundo maior polo moveleiro do Paraná, que eu já falei. Enfim, qual o potencial que o Umuarama tem? Vamos vender. Porque daí tanto você segura o investidor que mora aqui, o orgulho dele sobe, ele começa a ser bairrista, como a gente começa a puxar a gente de fora. Eu lá para trás já fiz campanha falando do potencial de Umuarama, colocando outdoor lá em Camboriú, em Ponta Grossa, em Curitiba, em Campo Grande, falando, aposte em Umuarama, invista em Umuarama. Umuarama tem potencial, acredite em Umuarama. Nós temos que passar a fazer esse papel. Tainá, esse é um papel importante, que nós que estamos no mercado imobiliário, não é só defender imobiliária, não. Nós estamos aqui para defender o interesse da sociedade como um todo. Até hoje eu tenho painel rodoviário. Ontem eu passei, vindo de Maringá, lá em São Geraldo, vindo de Camorão para cá, se eu passar no semáforo, vai estar lá. Placa da Moreira, invista em Umuarama. Invista em Umuarama. Então, é um tal de o pessoal ganhar um mundo de dinheiro em Umuarama, seja qual segmento for, e investir tudo fora. Eu vou investir, ganho em Umuarama, invisto em Maringá. Invisto em Camboriú, em Itapema, em Meia Praia. Para morar, tudo bem. Para morar, investe onde quiser. Agora, tirar o dinheiro tudo daqui, começar a investir tudo em outra cidade, é uma lógica que vai faltar dinheiro daqui a pouquinho. Até o dele que está aqui vai começar a faltar. Então, esse alerta tem que ser constante. Legal. E qual que foi o maior desafio que você enfrentou no início lá da sua carreira, lá desde o Flamboyant, quando você entrou no mercado imobiliário? O desafio era falta de dinheiro. Falta de dinheiro, frio na barriga, eu preciso fazer, eu preciso vender, eu preciso que acreditem em mim. E daí como que fez com a falta do dinheiro? Aí acreditando mesmo. Raça, sem dinheiro no bolso, vontade de vencer, coragem e vamos embora. Frio na barriga, mas tinha um know-how já. Uhum. E o mercado respondeu. Tem coisa que ele não explica, não é capacidade minha, o Moacir é fera. Não. Estava na hora certa, tinha um histórico legal, estava preparado. Ou seja, o cavalo passou, mas eu estava pronto para pular em cima dele. Não deu cãibra, não deu nada, estava prontinho para segurar. E aí foi embora, mas frio na barriga o tempo todo. Até hoje é frio na barriga. Você lança um prédio de 20 andares, 50 milhões de reais, eu não estou com esse dinheiro no banco. Você tem um tanto lá, mas é bem menor do que os 50. Estou fazendo só uma referência. Bom, o resto você tem que apostar no lugar certo, o projeto tem que ser bom, eu não posso errar no marketing, eu tenho que vender, eu tenho que fazer permuta, eu tenho que dar certo, tenho que vender tantas unidades até tal prazo. Tudo isso tem que ser calculado. Então, toda hora é um frio na barriga. Toda hora, qualquer lançamento é frio na barriga. Principalmente nesses últimos anos que o mercado não responde. E aí você, é uma complicado. aposta, mas você é um bom jogador, né? Então, você sabe onde que você está apostando. É desafio. E até como você falou do marketing, como que você enxerga o papel da tecnologia mesmo no setor imobiliário? Porque quando você começou lá, desde o Flamboyant, hoje o que a gente chama de marketing e a gente fala sobre redes sociais, por exemplo, nada mais é do que o relacionamento mesmo que você criava, só que no tete a tete ali, porque não tinha isso daqui,
né? Mas como que você enxerga essa mudança hoje e esse papel, tanto do marketing quanto da tecnologia, em relação à venda dos imóveis? Hoje está exigindo muito, principalmente da minha geração. Eu não sou tão tecnológico assim. Eu venho à moda antiga, fazendo anúncio em jornal, pondo classificado, dava certo, panfletos. Hoje mudou tudo. Facebook, Instagram, enfim, várias ferramentas aí que eu estou um pouquinho atrasado nesse sentido. Mas enxergo que isso hoje é indispensável. Network, essas redes sociais todas, IA, meu Deus, é uma tendência. A inteligência artificial vai substituir o corretor, ponto final. Eu falei lá atrás, corretor despreparado. Eu ligo numa consultora, quero comprar um apartamento, o cara gagueja, não sabe metragem, não sabe detalhar um prédio. Onde é que nós estamos caminhando? Eu vou preparar um prédio, pego a inteligência artificial, fico 2 dias mandando informação dentro daquela IA, você vai ter resposta em questão de 3, 4 segundos, com precisão. Qual a metragem do terreno, qual a circulação, qual o preço, qual a tendência de mercado, qual o valor, quando vai valorizar em 3 anos, em 5 anos, em 4 anos, comparação com a taxa Selic, com o dólar, com o Bitcoin, enfim, nós estamos caminhando para isso. É uma mudança muito grande, muito grande. O corretor só vai tirar o pedido depois de pronta a venda. E o comprador também não quer, ele não quer mais se deparar, principalmente com um corretor burro. Essa é a palavra. E ele nem quer se incomodar com corretor nenhum, porque o corretor vai encher o saco dele depois. Ele quer falar com a inteligência artificial. Porque eu desligo a hora que eu quero, eu tenho a resposta precisa, ele não vai ficar me perseguindo. Então, estão num processo de mudança aí, chega a arrepiar, mas é grande. Mas olha só, aí falando sobre isso, né? Porque eu vejo que a IA, ela é uma mão na roda para quem é inteligente e para quem sabe usar ela. E ela é um pé no freio para quem realmente quer usar a IA para substituir mesmo o trabalho. Então, eu vejo que nenhuma IA vai substituir isso que você tem, que é esse relacionamento com o cliente. E até por estratégia de venda, né? O corretor, ele precisa saber também quando ele para de encher o saco do cliente. Ele não precisaria... o cliente não precisaria querer falar com uma IA para silenciar o vendedor, porque às vezes um silêncio do cliente é uma resposta, né? Mas também, então, em relação a esse preparo, né? Porque a IA pode ser um pé no acelerador de quem puder, de quem souber usar, até porque, independente da IA, se eu ligo na construtora e o corretor não sabe me falar a metragem, se tiver um corretor mais inteligente ali, mais bem preparado, não precisa da IA para ela ganhar de mim, né? Eu vou perder para mim mesmo, né? Eu não vou perder para IA, mas eu vou perder para o meu despreparo, né? Então, imagina se alguém chega para você, você não entende tanto de IA, mas, porra, do seu prédio você entende? Se você entender do seu prédio, cara, né? Tá tudo certo, né? Mas é aí que está o despreparo hoje. O problema hoje, quando eu falei dessa inteligência artificial, é que o corretor não quer se preparar. Ele quer continuar vendendo sem se preparar. Aí é que está o problema. Todos nós somos capacitados, competentes, quando a gente também não tem preguiça. Agora, o corretor não quer treinar, não quer fazer curso de oratória, ele não tem informação, ele quer vender, mas vender sem preparo. Aí é que está o problema, por isso vai perder para o IA. Se ele se preparar, não tem IA que ganhe de ser humano nenhum. Aliás, quem alimenta o IA é algum profissional com experiência. O problema isso é problema de vendedores do Brasil inteiro, tá? É o comodismo. Não treinam, não se preparam e querem, eu preciso vender, eu também preciso. Ainda esses dias comentando com o corretor, o cara para ser médico, para ganhar X lá, são 6 anos de faculdade, 3, 4, 5 de residência, depois começa a ganhar dinheiro. O corretor não tem limite de ganho. O corretor vendeu uma casa de 2 milhões e ganha 100 mil reais, sabe lá o que é isso? O cara fez a cara, levou 3, 5 anos para fazer, às vezes a família inteira passou a vida inteira para construir esse patrimônio. O cara vai lá, dá uma beliscada num blá blá blá, leva 100 mil de como 5%, ou se for 3%, 60%, ele é muito bem pago. E ele não se prepara, a maioria, claro que tem exceção, ele não é merecedor dessa comissão. Ele não é merecedor.
Aí ele quer pegar um baita de um dourado, mas não quer pôr nenhuma minhoca no anzol. Isso não existe. Você tem que se preparar para poder, né, oferecer um bom trabalho e ganhar o dinheiro, mas de forma profissional. Hoje, o que você vê que falta realmente nisso? E como que vocês vêm se preparando em relação a esse mercado? Esse alerta, né, do quanto que esse mercado está exigindo e do preparo, né, esse descuido de não se preparar profissionalmente, isso é que vem causando incômodo no mercado imobiliário. E aí você começa a perder a ética, você vai por tudo ou nada, como eu falei. Essa é a nossa grande preocupação hoje, é o despreparo e o comodismo do corretor. E isso é tão preocupante porque você acaba contaminando o mercado. Quando você se depara com um profissional incompetente, ele começa a jogar tudo para baixo, porque ele não quer vender produto, ele quer vender preço. Porque ele não tem habilidade para vender, ele quer baixar o preço. Todo mundo vende. Uma coisa que custa 10 mil reais, você pôr a venda por 3, todo mundo vai comprar. Mas o vendedor está frito. Quem produziu pagou 9, ele precisava vender por 10. O corretor começa a puxar para baixo, ele arrebenta o mercado por completo. Ele causa prejuízo para ele, para os outros, vendedor e comprador, e arrebenta o mercado, às vezes, por décadas, viu? Às vezes o mercado para por falta de alguns cuidados. Algumas cidades já levaram esse prejuízo por 10, 20 anos por ser mal conduzido o setor imobiliário e por descuido da administração municipal. A gente tem visto e a gente vê ali no site também, tá? Se você entrar no imobiliário, você vai ver um mesmo imóvel com valores diferentes. E isso é por... quem coloca os valores ali... Às vezes as pessoas elas entram ali, elas acham, o imobiliário... Não, ali quem coloca são as imobiliárias. Você vê os imóveis com valores diferentes na cidade. O que leva um corretor a avaliar de uma forma, um outro corretor avaliar o imóvel de uma outra forma? E está acontecendo essa discrepância tão grande de avaliação no mercado de Umuarama hoje? Essa é polêmica. Mas eu vou de novo no despreparo do corretor, na tentativa dele pegar opções de venda, ter uma carteira, um leque de casas, de sobrados e tal, ele muitas vezes ele mente para o proprietário o valor para contentar, né? Vamos dizer, avalia esse imóvel para mim. O imóvel vale, digamos lá, 300 mil. Só que para ele satisfazer o cliente, que põe um valor sentimental embutido nesse preço, ele fala, não, mas vamos pegar por 450 mesmo. Tá. Esse é o cara que não tem preparo, precisa aumentar a carteira de oferta, pega de qualquer jeito para contentar o cliente. Que ele vai se arrebentar lá na frente, porque depois ele não vende, esse cliente vai ficar ligando para ele, você tem proposta e tal, não vai vender, mas já estragou o mercado. Aí tem aquele profissional que vai lá, vai olhar o imóvel, as condições do imóvel, a manutenção do imóvel, idade do imóvel, sistema construtivo, meu amigo, teu imóvel vale 325 mil reais. Metro quadrado, tal, terreno, comparativo, vizinhança, isso, aquilo, é isso aqui. Então aí você começa a ter, aí pela falta de fidelidade também do vendedor, né, do proprietário, no desespero de vender pelo maior valor possível, ele vai em mais uma. Aí outro, para ficar no meio termo, também avalia por 400, aí pronto. Aí você tem 320, 400, 450. O vendedor fica apostando no 450, ele quer vender por maior valor, ele fica se iludindo. E aí vira essa bagunça, e a culpa também é do vendedor, porque o vendedor tinha que ter um pouco de noção e confiar em algum corretor. Escolhe um corretor mais profissional. Você consegue perceber quando é picareta, quando é preparado e quando não é preparado. Se informa com um engenheiro, se informa com mais um, opta por um corretor e entrega para ele. E aí fica essa discrepância. E para complicar, o Cresce, Conselho dos Corretores de Imóveis, que eu já participei como conselheiro, com tudo, há 20, 30 anos atrás, que tinha uma ética impressionante, me libera de uns anos para cá, que o proprietário do imóvel pode dar a opção de venda para 3, 4, 5 corretores. Aí põe 3, 4 placas de vendas num imóvel só. Não tem exclusividade de vendas. Então eu ponho um por 300, por 400, 450. Aí você bagunça o mercado. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente. Eu não sei como é que nós vamos organizar isso, mas é algo assim muito preocupante, muito preocupante.
E como que você vê em relação a essa quantidade de placas em um imóvel só? Até pouco tempo, a gente foi ali para Cianorte, em Umuarama a gente não vê isso não. A gente começou a ver um pouquinho mais agora, mas em Cianorte tem lugar que a gente não consegue ver dentro do imóvel. De ter, assim, 10 placas de imobiliária em um imóvel só. Te falo pelo lado, não como do imobiliário, mas te falo como lado de consumidora, que às vezes o consumidor ele pensa assim, quanto mais pessoas estiverem divulgando o meu imóvel, para mim é melhor. Mas pelo lado de corretor, no que conta isso? Aí é que ele não vai vender. É uma falsa ilusão. Eu vou passar para 10 corretores vender 10 placas lá. Ninguém assume o imóvel. Não tem quem seja o pai e a mãe da criança. Eu não vou apostar muito nesse imóvel, porque eu vou perder tempo, porque eu vou atrás de um comprador, eu vou me dedicar. Quando eu for fazer a venda, o outro vendeu. Então fica todo mundo fazendo de conta que está vendendo. Se der certo, por sorte, alguém vai vender. E fica iludindo o dono do imóvel. E o dono do imóvel fica se iludindo que um dia vai vender esse imóvel. Aí começa o drama de estragar o mercado imobiliário. Não vende, se especula, um faz 300, outro faz 250, não vende o imóvel, desvaloriza, aí é que não vende mesmo. Por isso que sem dúvida nenhuma, aí emperrou a venda. A exclusividade, então, ela faz com que o mercado avance. Se for profissional competente que se dedicar, dê para um corretor por 60 dias, 90, deixa esse cara trabalhar, ele vai vender seu imóvel. Quais os princípios éticos que você considera indispensáveis entre essa relação entre corretor e cliente, entre colegas de profissão, né, para que não aconteça isso? Então, é bem complexo. Aí, primeiro que ele precisava se disciplinar financeiramente. O corretor ele é empolgado, como ele ganha bem em determinados momentos, ele não se organiza financeiramente. Ele não se prepara, porque tem os altos e baixos. Quando ele ganha bastante comissão, ele gasta tudo que tem, daí vai pegar a crise que não ganha, onde ele começa a sair da ética. No desespero, ele começa a apelar, trabalhar de forma desonesta até com os concorrentes, porque o desespero dele para ganhar dinheiro, e inclusive com o proprietário do imóvel, seja ele vendedor ou comprador. Então, essa é uma questão de cultura mesmo, mas tem conserto. Tanto o Cresce, que eu acho que deveria estar fazendo mais, no nosso caso. Claro que outros segmentos também, mas no caso de corretor de imóvel, tem que ter 2, 3, 4, 5 palestras sobre ética profissional, sobre disciplina financeira, enfim, para dar mais segurança também para o profissional. Então, enquanto estiver desorganizada o setor, não tiver um conselho bem assim, que disciplina a classe, nós vamos ter esse problema. Isso aí não resolve a curto prazo, não. É questão de educação mesmo. E como você vem falando a respeito do governo e tudo mais, como que você acredita que essas iniciativas públicas e privadas podem ajudar a atender realmente essa demanda habitacional de Umuarama? Olha, a gente vem num ano de mudança política e tudo mais. Não tem outra saída. A cidade de Umuarama, eu posso falar com conhecimento de causa. Nós, na época, eu quando assumi a parte pública, que já é uma página virada na minha vida, mas nós fizemos 3.400 casas pela prefeitura. Se o município, se o governo do estado, o governo federal não interferir numa cidade igual a Umuarama, você não aumenta a população. Tem aí a Leva precisando de 500 funcionários. Agência Trabalhador oferecendo 600, 700. Tá bom. Da onde é que nós vamos tirar 500 pessoas para vir para Umuarama? Não tem de onde vir. Está acomodado em Cascavel, está em Palotina. Tá. Aonde que nós vamos achar que vai pintar 1.000 pessoas em Umuarama? Só tem um jeito. Aumentando a possibilidade dele ganhar, oferecendo condições de comprar uma casa popular, ou de ganhar uma casa, ou de pagar aquela prestaçãozinha básica. Não estou falando nem no Minha Casa Minha Vida, hein? Estou falando do órgão público entrar em ação e construir casa para o chão de fábrica, para a pessoa de baixíssima renda. Se não houver uma iniciativa por parte da prefeitura, com o governo do estado e o governo federal, não se aumenta a população. Como é que eu vou vir para Umuarama troco do quê? 1.800 salário, 2.000. 1.100 é o aluguel lá em Umuarama.
Como é que eu vou para Umuarama? E nós estamos precisando aumentar a população. Então, essas duas têm que ter a interferência do poder público, mas muito fortemente a política tem que estar envolvida por trás disso tudo com responsabilidade, aí a gente consegue avançar. Do contrário, é um sonho, nós vamos ficar sonhando, mas não vai acontecer, é uma lógica. Por baixo não é atrativo o salário e nós não temos o que oferecer. Caramba, mas como que vai vir? E olha que é preocupante, vai mais um dado aqui. Para os próximos 30 anos, eu fiz o Umuarama 2030 em 2010. Nós estamos chegando em 2030. Planejei o Umuarama para 20 anos. Muito bem planejado, inclusive. Já estamos chegando. E não aconteceu o que era para ter acontecido. Cadê a sociedade que não se envolveu? Nos próximos 30 anos, 25 até 2050, o Umuarama cresce 0,7% ao ano. Isso quer dizer que nós crescemos 700 pessoas, 800 por ano. É muito pouco. É muito pouco. Então, e quantas que vão embora daí? Estou falando que vão chegar, mas e as que vão sair? Se o mercado não tiver promissor e essas ações que eu falei lá de plantio, de governo, não tiver, pode ser até que diminua isso. E mais preocupante ainda, a região de Umuarama, a região, os 24 municípios, todos, 90% com tendência de perda de população. Eles gastam em Umuarama. Então, Xambrê, Pérola, Autônia, um perde 80 habitantes, outro 150, outro 130. E agora? Então, é preciso dar uma olhada lá para frente. Porque senão é sonho, é desejo, mas tem que fazer acontecer. Então, estou alertando porque quando eu falei Toledo, Cascavel, Maringá, tem um espírito bairrista diferente. Eles sentam, discutem o problema do município hoje e daqui 20 anos e vão para cima. Todo mundo vai investir no coletivo. Eu vou defender minha classe, que é o setor imobiliário, mas também vou contribuir com as outras classes. O Umuarama tem, o pessoal que mal se envolve somente com o seu setor. É preciso olhar um pouco mais amplamente. É preocupante isso aí que eu estou falando, e estou falando com dados. Fora desse expediente aqui, eu tenho dados oficiais para passar isso que eu estou falando. É preocupante. E me fala uma coisa, para a pessoa que ela está pensando em investir, né? Como você vem construindo vários prédios para investimento, recentemente eu vi que você fez ali a aquisição de onde era o terreno da Expresso Fátima. Até depois queria que você contasse um pouquinho, né? Porque esse terreno ele ficou ali por quantos anos? Quase 60. Quase 60 anos. Você pode dar um spoiler do que vai ser ali? Eu vi que você já colocou uma placa para terreno comercial, né? Mas você pode dar um spoiler do que vem por ali? Não precisa contar tudo não, só um segredo pra gente. Rapidinho. Eu, desde moleque, eu passava ali na frente. Isso 60 anos atrás. Aquilo ali é tudo murado, a vida toda, né? Expresso Nossa Senhora de Fátima. E tá aquela placa de venda-se ali há já 4, 5 anos. Ninguém teve coragem de comprar. E ali era o trajeto que eu morava ali, naquela região. Mas eu fui até comprar, falei, vou comprar esse terreno. Aí pensei, vou subdividir, uma parte eu faço em terreno, revendo alguns lotes e vou fazer um prédio aqui. Então, na realidade, eu peguei a área toda, derrubei tudo aqueles barracões, fiz subdivisão, estou vendendo os terrenos e preparei 2.000 metros para fazer uma torre ali de 20 andares. Não vai ser agora, eu nem deveria estar falando nisso, mas vou acabar lançando, se não esse ano, ano que vem, 20 ou 2 torres de 20, fazer 40 pavimentos ali. Mas eu vou, o meu projeto é esse. O lugar ali é muito bom, 2 avenidas boas, está a 2 minutos do centro, 3 de carro, não dá nem 3. Então a localização ali é muito boa. E ali tem um sentimento envolvido também com aquela região que eu acho muito boa. E transformou. Ali era um visual panorâmico horrível, aquilo cheio de árvore, tudo fechado. Virou e de repente nós abrimos aquilo ali e chamou atenção. Virou outra Realmente coisa. Foi mais prazeroso do que lucrativo. Isso é lucrativo. E depois desse... Eu passei esses dias lá na frente, eram umas 7 horas da manhã, e eu vi que você estava lá acompanhando. Ainda depois desse tempo todo, você ainda vai, você acompanha mesmo, bota o pé lá na obra? Como que você faz isso? Esse dia estava debaixo de chuva, eu acordo 4h30 da manhã, todos os dias, ando até 5h30 da manhã, 6 horas, normalmente estou no escritório. Isso é praxe, é minha rotina. Faço isso com o maior prazer do mundo. E acompanho tudo, sim.
A obra eu passo nela todos os dias. Não tem uma obra minha que eu não passo todos os dias nela. Nem que for para passar em frente, benzer ela, mas que eu passo, eu passo. Passo, dou uma benzida e vou embora. Mas não tem uma obra que eu não passe. Falando sobre isso, sobre essa sua rotina, que eu acredito que você faça isso, né, ao longo de todo o tempo e na verdade não é por um acaso o seu sucesso, tenho certeza. Qual que foi o aprendizado mais valioso que você teve na sua carreira e o que mudou na forma como você trabalha? E qual conselho que você daria para quem está começando hoje no mercado? Porque muitas vezes a pessoa ela vê o seu Moacir com mais de 500 mil metros quadrados construídos, vários prédios, apartamentos, mas não entende qual foi o plantio disso, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse aprendizado e sobre o que você direciona a essas pessoas, né? Olha, a construção civil era diferente de loteamentos. Ela exige muito mais, ela é muito complexa, não é tão simples construir, exige assim muitos cuidados. O risco de dar tudo errado é muito grande sempre, porque qualquer descuido é fatal, né, em termos de orçamento. Tanto que ao longo desse tempo todo, acho que sossego mesmo, tranquilidade eu não tive. Até avancei bastante, ganhei dinheiro, outra hora perdi. Tem que ter esse estômago também, né? Saber ganhar, saber perder, saber recuar. Enfrentar o desejo dos concorrentes de que nada dê certo, né? É uma torcida. Quando você se destaca, todo mundo começa a torcer contra. E às vezes atrapalha um pouco também. Todo mundo começa a torcer, não vai dar certo, vai quebrar, não vai entregar. Então isso é normal de quem se destaca. Mas a minha recomendação, preparo, profissionalismo, mas muito preparo e otimismo o tempo inteiro. Não acredite em pessimismo. É preciso estar atento, né? É preciso saber o que está acontecendo para não... Tem que pisar no chão. Mas otimismo o tempo todo. E vendendo otimismo, vendendo que vai ficar bom, que a coisa vai dar certo. Porque o nosso ramo, Tainara, é imóvel. Se for bem pensado, como eu falei, não tem como dar errado. Como é que vai desvalorizar um imóvel? Só se o imóvel é mal localizado, mal feito, porque senão não tem como. Mão de obra, pedra, areia, cimento, elétrica, hidráulica, isso não baixa preço. Uma mão de obra hoje é 100, o ano que vem vai ser 50. Então não tem como perder no imóvel. Só perde imóvel se fizerem mal feito. Senão é impossível alguém investir no imóvel e perder dinheiro. Ele pode até ter um período cíclico que não é o momento de vender. Paguei em 100, hoje está difícil vender por 90. Só que daqui a pouco está 200 esse imóvel. Ele vem e corrige tudo. Então eu não tenho a menor dúvida. Nunca apostei em aplicação financeira. Nunca apliquei dinheiro no mercado financeiro. Minha aposta 100% da minha vida inteira foi em imóvel. E nunca perdi em imóvel. Só tem que esperar a hora certa. Então, para quem quer empreender, tome os cuidados, se prepare, acredite, venda, porque isso não é vender ilusão, é vender coisa concreta, né? Então, o mercado está aí para todo mundo explorar. E principalmente o Moarama, que é uma cidade compradora, é uma cidade que promete, né, ela é bem valorizada os imóveis. Se tomar esses cuidados que eu falei aí atrás, não tem como dar errado, né? Aqui, Maringá, não tem em qualquer lugar. Vai muito do otimismo, da coragem também. Tem que ter muita coragem. E se você pudesse resumir em uma frase o impacto do mercado imobiliário na sociedade hoje, qual seria? O impacto do mercado imobiliário, talvez a sociedade não percebeu a importância que ele tem. Talvez vou ter que estender um pouquinho mais. Em Umuarama, no caso, a maior indústria que o Umuarama tem, o pessoal às vezes esquece, é a indústria da construção civil. Primeiro ponto, essa é a maior indústria, está faltando ser mais bem lembrada, isso inclusive. Mas ela garante patrimônio, ela garante futuro, ela garante família, ela garante herança. Então, cara, o mercado imobiliário é muito mais importante do que simplesmente uma aplicação financeira. Não é? Ela consolida a família, ela consolida a estrutura, filhos para frente, ela garante futuro, enfim. O mercado imobiliário, o mercado da construção civil tem uma influência muito fundamental na vida de todos nós. Isso aí. E que recado que uma mensagem que você gostaria de falar para quem
tá te vendo no nosso primeiro Imobcast, né? Tanto para corretores quanto para o público em geral, para investidores, mas um recado que você gostaria de dar, uma mensagem que você passa, tanto em nome do Moacir Silva mesmo, quanto em nome da Morena, que já faz parte há tantos anos aí da nossa cidade. Bom, Tainara, primeiro eu quero agradecer pelo convite, parabenizar essa iniciativa do Imobiliário Paraná, desse Imobcast. Isso é importante para todos nós, parabéns. Continuem apostando no mercado de Umuarama, tomando esses cuidados que nós comentamos aqui ao longo desse bate-papo, mas aposte em Umuarama, tome os cuidados, mas é um mercado que também nos traz muita alegria, muito retorno e muito prazer mesmo, muita alegria em poder contribuir com o crescimento da nossa cidade. Então, fica aí o meu recado, pode apostar em Umuarama, que eu tenho certeza que todos nós teremos um bom resultado. É isso aí, e muito obrigada. Valeu, um abraço a todos.